Filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, 1490. Vamos falar de texto e contexto, um choque de cultura dos canibais, do mundo fechado ao universo infinito, curiosidades pensadores de Michel de Montaigne. É isso aí, espero que vocês curtam, acompanhem aí o vídeo. O desenho descreve uma figura masculina desnuda, separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços escritos num círculo num quadrado, a cabeça calculada como 1/8 da altura total. Examinando o desenho, pode ser notado que a combinação das posições dos braços e pernas formam 4 posturas diferentes. As posições com os braços em cruz e os pés são escritas juntas no quadrado. Por outro lado, a posição superior dos braços e das pernas é escrita no círculo. Isto ilustra o princípio que, na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, mas de fato o umbigo, que é o verdadeiro centro de gravidade, permanece imóvel. O desenho é considerado frequentemente como um símbolo da simetria básica do corpo humano e, por extensão, para o universo como um todo. Então, eles vivem numa região muito agradável e bem temperada, de forma que, pelo que me disseram minhas testemunhas, é raro ver ali um homem doente. Asseguram-me não terem visto um único tremo remelento, desdentado, nem encurvado pela velhice. Estão estabelecidos ao longo do mar e fechados do lado da terra por grandes e altas montanhas, tendo entre o mar e as montanhas, 100 léguas ou quase de extensão em largura. Tem grande abundância de peixes e de carnes que não possuem a menor semelhança com os nossos, e comem-nos sem outro artifício além de cozê-los. Suas construções são bastante extensas e com capacidade para 200 ou 300 pessoas, guarnecidas com a casca de grandes árvores, presas no chão por uma ponta e sustentando-se e apoiando-se uma contra a outra pela cumeira, a maneira de algumas de nossas granjas, cuja cobertura pende até o chão e serve de flanco. Possuem madeira tão dura que com ela cortam e fazem suas espadas e grelhas para cozinhar os alimentos. Seus leitos são de tecido de algodão suspenso no teto, como os de nossos navios, para cada um o seu, pois as mulheres se deitam separadas dos maridos. Levantam-se com o sol e comem imediatamente depois de se levantar, para o dia todo, pois não fazem outra refeição além dessa. Passam o dia a dançar, os mais jovens vão à caça de animais com arcos. Enquanto isso, uma parte das mulheres se ocupa em aquecer a bebida, o que é a sua principal tarefa. Há um dos velhos que, de manhã, antes que comecem a comer, prega em comum para todo aglomerado, caminhando de uma ponta a outra e repetindo uma mesma frase várias vezes até dar toda a volta, pois são construções que têm bem 100 passos de comprimento. Recomenda-lhes apenas 2 coisas: a valentia contra os inimigos e a afeição por suas mulheres. E nunca deixam de salientar essa obrigação com seu refrão, que são elas que lhes mantêm a bebida quente e bem temperada. Acreditam que as almas são eternas e que as que muito merecerão dos deuses sejam alojadas no lugar do céu em que o sol se ergue, as malditas, do lado do ocidente. Podemos chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, mas não com relação a nós, que os sobrepujamos em trabalho. Sua guerra é totalmente nobre e generosa e tem tanta justificativa e beleza quanto pode receber essa doença humana. Seu único fundamento entre eles é o zelo pela virtude, coragem e valor pessoal. Não estão em luta pela conquista de novas terras, pois desfrutam ainda da fecundidade natural que, sem trabalho nem esforço, os provê de todas as coisas necessárias, com tal abundância que não tem por que ampliar seus limites. Estão ainda naquele ponto feliz de desejar apenas o tanto que suas necessidades naturais lhes exigem. Tudo o que está além é supérfluo para eles. Geralmente chamam uns aos outros, os da mesma idade, de irmãos, de filhos que estão abaixo, e os velhos são pais para todos os outros. Estes deixam para seus herdeiros, em conjunto, a plena posse dos bens, sem os dividir, sem outro título, além de simplesmente aquele que a natureza dá às suas criaturas ao produzi-las no mundo. Está no Michel de Montaigne, na sua obra dos Canibais, capítulo 31 dos Ensaios, o trecho dos Canibais dos Ensaios. Do mundo fechado ao universo infinito. Alexandre Coré nos mostra o despertar de uma nova consciência que alteraria toda a visão de mundo ocidental a partir do século XVI. Uma nova cosmologia substitui o geocentrismo grego, revolucionando a visão do universo, da cultura e do próprio ser humano. Um sentimento confuso de angústia e insegurança diante dos acontecimentos se apodera do homem diante das contradições e da perda da ordenação do mundo. O homem perdeu seu lugar no mundo, ou mais exatamente, perdeu o próprio mundo que formava o quadro de sua existência e o objeto do seu saber, e precisou transformar e substituir não somente suas concepções fundamentais, mas as próprias estruturas do seu pensamento.
do Mundo Fechado ao Universo Infinito, do Alexandre Corey. O motor dessa nova concepção de mundo estava ligado às contradições da sociedade feudal que se dissolvia diante do desenvolvimento das trocas comerciais e da necessidade de ampliação das rotas comerciais. A exigência de acumulação de capital e de lucro vai consolidando aos poucos um mercado mundial além dos limites feudais, gerando novas atividades econômicas e novas relações de trabalho, pré-anunciando o nascimento de uma nova ordem mundial. Curiosidades, pensadores, né? Temos o Michel de Montaigne, viveu na França entre 1533 e 1592. Escritor ensaísta francês, nas suas obras analisou as instituições, as opiniões, os costumes, debruçando-se sobre os dogmas de sua época e questionando a generalidade da humanidade. Apesar de nunca ter vindo da América, foi o primeiro grande pensador europeu a fazer referência ao Brasil a partir dos relatos de um dos seus criados que vivera muito tempo entre os índios tupinambás. Na sua obra Ensaios, no capítulo dos canibais, descreve a cultura dos nativos brasileiros, moldando a figura idealizada do bom selvagem, depois adotada pelo Rousseau, né? Invertendo a lógica dos conquistadores, fez dos canibais uma espécie de espelho para os europeus, ao comparar os rituais de canibalismo com algumas práticas europeias, como as guerras religiosas entre católicos e protestantes e as ações de conquista e extermínio dos povos da América. A ideia de uma terra plana, de um mar habitado por entidades monstruosas e sobrenaturais é quebrada. Os terraplanistas esqueceram de falar aí dessas entidades, dos monstros e seres sobrenaturais que habitam os mares, né? É quebrada a partir das viagens marítimas, gerando outro tipo de fantasia sobre novas terras e possibilidades além mar. A partir daí abre-se o contato comercial entre todas as partes do mundo, Europa, Ásia, África e América, favorecendo uma ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra e uma verdadeira revolução comercial, unificando os mercados europeus, asiáticos, africanos e americanos. Todo esse contexto gera a necessidade de repensar os valores da natureza e do universo, possibilitando o surgimento de novas ideias e recursos de conhecimento que culminam na revolução científica do século XVII, considerado o eixo central das novas concepções de pensamento. Ao substituir o geocentrismo pela ideia de um universo aberto e plural, regido pelas leis da mecânica e presidido pela ordem matemática, esse fato abriu a passagem do mundo fechado para o universo infinito, alargando vastas possibilidades para o conhecimento. Um modelo heliocentrista do sistema solar de Copérnico que consolidava a transição do geocentrismo medieval para um universo infinito. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.